Olá, eu sou o Vinícius e seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da Semana da Inclusão Digital. Essa série de vídeos que tem como objetivo mostrar que, independente da sua idade, você é capaz de aprender a usar o seu celular sem medo e sem depender dos outros. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que é preciso para realmente conseguir aprender a usar o celular. Mas antes, eu preciso lembrar que os vídeos são sequenciais. Caso não tenha assistido ao primeiro vídeo, eu recomendo que você pause esse vídeo aqui, assista ao primeiro e depois volte para esse. No primeiro vídeo, eu falei por que as pessoas não conseguem aprender a usar o celular, pois tentam aprender do jeito errado. Também ensinei o significado dos principais símbolos que aparecem no celular. Entender o significado desses símbolos vai facilitar a utilização do celular. Por isso, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, não deixe de assistir. Bom, então vamos lá. Desde quando eu passei a ensinar a usar o celular, eu já ouvi pessoas se chamarem de esquecidas, de analfabetas digitais, se chamarem de lentas e o que eu acho bem pesado, a própria pessoa se chamar de burra. Eu quero te mostrar que o problema não está em você, mas sim na falta de acesso aos recursos necessários para aprender. Eu disse no primeiro vídeo que, ao perceber a dificuldade das pessoas com mais de 50 anos, eu passei a observar o que elas faziam quando tentavam aprender. Geralmente, elas pedem a ajuda de alguém, sentam do lado de quem está ensinando, prestam atenção em tudo que essa pessoa faz e fala e, a princípio, acha que entendeu o que precisa ser feito. Só que quando ela vai colocar em prática, não lembra mais como que faz. Às vezes, quando vai perguntar alguma coisa para quem ensinou, a pessoa responde: "Mas eu já te ensinei isso." Tem que ter paciência para ensinar. Uma coisa que não deve fazer. Não, já te ensinei. Pronto. Se falar isso para o idoso, trava. Eu já te ensinei isso. Não pode falar isso. A pessoa tem que ter paciência com o idoso. Eu sei o quanto ouvir essa frase acaba com a gente, traz um sentimento de incapacidade. Mas essa pessoa não diz isso por mal. Na verdade, como ela já está acostumada a fazer tal coisa, para ela é tão simples que parece fácil demais, então ela acha que as pessoas vão aprender logo na primeira. Mas não é bem assim que funciona. Lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Como era difícil manter o equilíbrio sobre as duas rodas? Quantos tombos você não levou até conseguir sair pedalando sozinho, sem a ajuda de alguém para manter o equilíbrio? No meu tempo, já existiam as rodinhas auxiliares, então eu aprendi a pedalar. Depois, meus pais removeram uma rodinha, depois a outra, até que eu aprendi a pedalar e me equilibrar ao mesmo tempo. Mas mesmo com a rodinha, não foi de um dia para o outro. Foram várias semanas, talvez até meses praticando até eu aprender. Na escola, os professores explicam a matéria, depois aplicavam vários exercícios para nossa mente ir exercitando aquele conteúdo. Quando se aproximava do período de provas, eles revisavam a matéria mais uma vez. Eu vou ensinar agora uma coisa simples para exemplificar o que eu estou falando. O celular tem uma função que chamamos de print. O print nada mais é que uma foto da tela do celular. Mas essa foto é feita pelo próprio celular. Na verdade, é uma captura de tela. Lembra na primeira aula que eu falei que existem basicamente dois tipos de celulares? O Android e o iPhone? Para tirar um print no Android, o que você precisa fazer? Você precisa apertar dois botões ao mesmo tempo. O botão de bloquear a tela, junto com o botão de volume para baixo. Nesse meu modelo aqui, que é um Samsung, o botão de bloquear a tela está de um lado e o botão de volume está do outro lado. Já nesse outro modelo aqui, que também é um Android, o botão de volume e o botão de bloquear a tela estão do mesmo lado, não tem botão do lado de cá. Mas apesar disso, o processo para tirar
print é o mesmo. A diferença é que nesse daqui, a minha mão, eu vou ter que colocar um dedo de um lado, outro do outro. Já nesse celular, os dois botões estão aqui, então eu tenho que apertar os dois dedos do lado de cá. Não tem nenhum botão do outro lado. E como que faz para tirar um print, então? Observa que a tela está acesa. Para tirar o print, então, eu vou apertar esse daqui de bloquear a tela junto com o volume para baixo. Quando eu fizer isso, a tela vai piscar. E quando ela pisca, é aí que eu tenho a confirmação de que o print deu certo. Então, olha só. Clareei a tela, 1, 2, 3 e apertei. Viu? A tela piscou. Quando a tela pisca, é a confirmação de que o print foi retirado. Existem alguns celulares, como o Motorola, por exemplo, que a única diferença é que você precisa segurar os dois botões um pouquinho mais. Então, no Samsung, enquanto eu só aperto e solto, no Motorola eu tenho que apertar e segurar por alguns segundos. Quando a gente fala de iPhone, a única diferença, sabe qual que é? Você precisa, ao invés de apertar o volume para baixo, na hora de tirar o print, você vai apertar o volume para cima. Então, você apertaria o botão de bloquear a tela e o volume para cima, ao invés do volume para baixo, como é no caso do Android. Então, apesar dos celulares serem diferentes, o processo é muito parecido. Para dar certo, tem que fazer isso ao mesmo tempo. E quando der certo, lembre-se que a tela vai piscar. Tem gente que consegue tirar um print logo na primeira vez? Sim, tem gente que consegue. Até porque tirar um print é só pressionar dois botões. Não é algo difícil de entender e fazer. Mas mesmo assim, sendo algo fácil, muitos precisam tentar mais de uma vez, porque estamos acostumados a usar os celulares de outra forma. Tem pessoas que utilizam o celular com apenas uma mão, então a pessoa pega e vai fazendo assim com o celular, com um único dedo. Tem outras que seguram o celular com uma mão e com a outra mexem no celular. Nessas duas situações, é só encostar o dedo na tela para fazer o que deseja. Já para tirar um print é bem diferente. É preciso apertar dois botões físicos exatamente ao mesmo tempo. Esses botões aqui, olha, não têm a mesma sensibilidade que a tela do celular. Por isso, muitos acabam apertando primeiro um, depois o outro. Por isso, não conseguem. Mas o que essa pessoa precisa fazer então para conseguir? Tentar, tentar, tentar até conseguir. É questão de treino. E eu já aprendi muita coisa. É igual você falou, tem hora que a gente dá aquele branco e a gente esquece. Mas eu vou de novo lá e tento, ou volto lá na aula, né, para ouvir de novo, para assistir de novo, mas eu não desisto. Porque cada vez que eu estou com o celular, eu aprendo alguma coisa. Inclusive, eu estou conseguindo ensinar para a irmã, que não tem tempo, e eu fiquei muito orgulhosa outro dia, porque ela tinha duas internets, né? Ela tinha uma da TIM e uma da Vivo. E a gente vai muito para a cidade de Itaquaraçu, que é aqui próximo, e lá só pega Vivo. Aí ela falou assim, eu não entendo, vocês têm internet, eu não tenho. Eu falei, mas qual que você paga? Ela falou, pago a Vivo e pago a outra. Eu falei assim, mas a Vivo pega aqui. Aí eu falei, me dá seu celular. E o celular dá completamente diferente do meu. E fiquei lá cutucando o celular, aí descobri que ela não tinha autorizado as duas linhas, né, automáticas. Passou um pouquinho, ela falou, tá chegando as mensagens aqui. Eu fiquei tão orgulhosa. Tenta lembrar como foi logo no início, quando você passou a usar o WhatsApp. Como que tinha que se esforçar para lembrar onde tinha que tocar o dedo para enviar uma foto ou vídeo? Não sei se é o seu caso, mas tem pessoas que chegam a ficar nervosas, com medo de encostar o dedo onde não deve e alterar alguma configuração importante do celular. Mas depois que vão se familiarizando, que vão se acostumando, esse medo é substituído pela confiança. E depois elas nem lembram mais de como foi difícil no início. Eu poderia ficar aqui dando vários outros exemplos que comprovam que tudo o que sabemos fazer hoje foi resultado de repetição, desde as coisas mais simples até as mais complexas, como dirigir, por exemplo. A prática e a repetição são fundamentais para realmente aprender. Quanto mais praticamos, melhor ficamos. Outro fator importante no processo de aprendizagem é o suporte. É muito mais fácil você ter a quem recorrer quando tiver uma dúvida ou quando se sentir insegura.
Lembra das rodinhas da bicicleta? Depois que elas são removidas, o pai, a mãe ou algum outro adulto segura atrás do banco da bicicleta para ajudar no equilíbrio da criança na hora de sair pedalando. Os professores nas escolas, os instrutores nas autoescolas, nas academias, em tudo o que estamos aprendendo, precisamos ter suporte, seja para ter segurança, como no caso das rodinhas, seja para facilitar o processo, como no caso de alguém para segurar o banco da bicicleta e as professoras na escola. Ou então, para esclarecer as dúvidas que surgirem na hora de praticar. A dúvida é normal e faz parte do processo de aprendizagem, por isso, não devem ser ignoradas. Tão importante quanto a repetição e o suporte no processo de aprendizagem é entender o que está fazendo ao invés de seguir apenas um passo a passo. Como eu disse no primeiro vídeo, eu acompanho a evolução do celular há 15 anos, mas tem pessoas que durante muitos anos usaram aquele aparelho mais simples, que só fazia ligação e passaram a usar o celular com internet, o smartphone, há pouco tempo. Então, não tem ideia de como certas coisas funcionam. Esses 3 fatores que eu mencionei, prática, entender e suporte, são para mim indispensáveis no processo de aprendizagem e por isso são os pilares do meu método de ensino. Muitas pessoas se queixam comigo que o celular está cheio, está sem memória, que vivem recebendo notificações do tipo espaço de armazenamento insuficiente ou armazenamento quase cheio. Eu sei que é ruim a gente tentar salvar alguma coisa no celular e não conseguir porque não tem mais espaço disponível. Mas pior ainda para mim é o quanto isso deixa o celular lento, travando. Tem gente que nesses casos pede ajuda para alguém para resolver isso. E a pessoa responde algo do tipo: para liberar espaço você precisa excluir arquivos do seu celular. Mas que tipos de arquivos são esses? Só apagar as conversas do WhatsApp resolvem? É justamente isso que eu vou te ensinar agora. Vamos entrar agora no modo aula. Bom, então quais pontos a gente vai passar aqui agora? Primeira coisa, vou falar sobre o tamanho do armazenamento do celular. Depois eu vou te explicar o que fica salvo nesse armazenamento. Vou te falar um pouquinho sobre o tamanho dos arquivos. Depois eu vou te mostrar como liberar espaço no armazenamento do seu celular. Primeiro eu vou mostrar para celulares Android e depois eu vou mostrar para celulares iPhone, beleza? Então olha só, esses 3 primeiros pontos aqui, eles são idênticos tanto para Android quanto para iPhone, beleza? Então olha só, primeira coisa, tamanho no armazenamento do celular. Existem celulares de 16 GB, 32 GB, 64 GB e 128 GB. Vinícius, existem alguns outros? Até existem, mas esses são os mais comuns. O que você precisa entender aqui é, fazendo uma analogia, o celular de 128 GB é como se fosse um guarda-roupa de casal, aquele que comporta muita coisa, você consegue colocar toda a sua roupa, roupa de cama, coloca até roupa das crianças, né, do filho, do neto, cabe tudo nele, tudo dentro desse único guarda-roupa. O de 64 já é um guarda-roupa um pouco menor, ele ainda cabe as suas coisas, mas de vez em quando você tem que dar uma controlada. Mas ainda assim ele normalmente te atende muito bem. Quando a gente fala do 32, já é um guarda-roupazinho de solteiro. Não cabe mais as coisas do casal, ele já é restrito. De vez em quando você tem que tirar algumas roupas e dá para, né, fazer uma doação porque já não está cabendo mais. Então o 32 seria isso. Ele já começa a não te atender tão bem mais, principalmente hoje em dia que os aplicativos e fotos estão cada vez mais pesados, porque a qualidade deles aumentou, consequentemente o que a gente chama de peso também. E aí, por último, tem o 16 GB. 16 GB só é encontrado em celulares mais antigos. E o 16 GB é como se fosse, sei lá, um guarda-roupa de uma porta, por exemplo. Não cabe praticamente nada dentro dele hoje.
Quem tem um celular de 16 GB já não consegue instalar a maioria dos aplicativos, tem que ficar excluindo fotos, vídeos, aplicativos com frequência, senão não consegue usar o celular e ele com certeza trava com frequência. Então, de todos esses que eu falei aqui, os que mais vão nos atender são esses dois aqui. Esse aqui vai te atender bem, esse daqui vai te atender até com folga, tá joia? Então entenda isso sobre o armazenamento do celular. Depois do armazenamento, depois de explicar o tamanho, você precisa entender o que fica salvo dentro dele. Então, dentro dele vão ficar salvos fotos, vídeos ficam aqui também, aplicativos, documentos, tudo que tem no seu celular. Então, fotos, vídeos, aplicativos, documentos, tudo que tem dentro do seu celular fica dentro desse armazenamento. Por isso que é tão importante entender se o armazenamento vai te atender ou não, se ele já está te atendendo ou não. E aí, depois, uma coisa importante que você precisa entender também é o tamanho dos arquivos. Normalmente, as pessoas falam, esse arquivo é pequeno, esse outro é grande. E na prática, isso é uma coisa que varia bastante. Por exemplo, se eu falo para você assim, olha, eu encontrei uma laranja desse tamanho aqui. Você vai falar, nossa, que laranja grande. Mas e se eu te falar que não é uma laranja, é uma melancia? Você vai falar, nossa, que melancia pequena, porque as melancias, né, são maiores. Então, quando a gente fala de tamanho de arquivos, falar que ele é pequeno ou que ele é grande, não dá para te dar certeza do que é o tamanho daquilo dali, quantos megabytes ou quantos gigabytes, né? Gigabytes é o tamanho do armazenamento interno, olha, por exemplo, 128 e 16. O GB significa gigabytes. Então, assim, não dá para eu te falar que aquilo dali é grande, vai ser sempre grande, ou aquilo dali vai ser sempre pequeno, né? Eu não consigo te passar valores precisos assim. Só que, quando as pessoas falam que algo é pequeno ou algo é grande, eles normalmente querem dizer o seguinte, olha, isso que é pequeno não vai ocupar tanto espaço no seu celular, tanto espaço no seu armazenamento. Já esse outro aqui que é grande, ele já vai ocupar mais espaço no seu armazenamento. Então, de maneira resumida, quando alguém falar que o arquivo, o documento é pequeno ou grande, entenda isso. Que o pequeno ele vai ocupar pouco espaço no seu armazenamento e o grande vai ocupar muito espaço no seu armazenamento. É o grande que tem o poder de deixar seu armazenamento cheio. Porém, se você descuidar, muitos pequenos podem se tornar um grandão, que também vai ocupar bastante memória, bastante armazenamento. O que eu quero dizer com vários pequenos se tornando um grande? Imagina só, se você tem um vídeo que tem lá 1 GB, vamos dar de exemplo, olha, imagina um celular com 64 GB. Aí você tem um vídeo que tem 1 GB. 1 GB, eu tenho 64 para usar, não tem problema. Só que se você tiver 64 vídeos desse tamanho, ele vai travar seu celular. Então é basicamente isso. Pequeno não tem o poder de ocupar tanto espaço, a não ser que tenham muitos pequenos, tá? Não tem a união faz a força? É como se fosse isso. Quando você pega vários pequenininhos juntos, eles acabam se tornando um grande e aí ocupa bastante espaço. Beleza? E aí, quando a gente passa para liberar o espaço no armazenamento, o que é importante você entender? Você precisa primeiro saber se de fato o armazenamento está cheio, está precisando ser limpo. Como que você tem a certeza de que isso é possível? Eu vou te mostrar primeiro no celular Android como que faz. A gente vai precisar usar um aplicativo chamado Google Files, que é esse aplicativo aqui. Eu vou até pintar ele de vermelho para você saber que você vai precisar desse aplicativo aqui. E como que a gente faz para instalar esse aplicativo? Primeiro, a gente vai precisar acessar um aplicativo que já existe no seu celular. Eu vou te mostrar ele aqui agora qual que é. E ó, uma vez aqui no meu celular então, eu vou acessar a tela de aplicativos, que é essa daqui, e vou procurar por um aplicativo chamado Play Store. Meu celular tem muitos aplicativos, então eu vou aproveitar para usar um dos recursos que eu mostrei na primeira aula. Lembra do símbolo da lupa para pesquisar? Aqui eu não tenho o símbolo da lupa, mas olha só o que eu tenho.
pesquisar. Então, no meu caso, por não saber onde está esse aplicativo, eu vou tocar em pesquisar e procurar por ele. Então, eu digito Play. Ó, PLA, ele já aparece. Esse daqui é o aplicativo que você vai usar para instalar, para fazer o download e depois instalação do Google Files. Só para deixar claro, o Google Files é o aplicativo que a gente vai olhar se o armazenamento está cheio. E para eu pegar esse aplicativo e colocar dentro do meu celular, eu tenho que fazer o download e a instalação. Qual é a maneira segura de fazer isso sem pegar vírus? Através desse aplicativo chamado Play Store, que já faz parte do seu celular. É o único aplicativo dos celulares Android que baixam aplicativos, que fazem o download de aplicativos de maneira segura. Eu toco o dedo nele e ele vai abrir. Quando ele abre nessa tela, eu vou precisar pesquisar pelo aplicativo. E olha só, aqui eu tenho tanto a lupa quanto a palavra pesquisar. Então eu vou tocar aqui e vou digitar apenas Files. Desse jeito aqui. Eu não preciso nem digitar o Google Files, tá? Google Files. É só digitar Files e toco na lupa. Quando eu toco na lupa, ele vai carregar e já vai mostrar aqui em cima, olha. É esse o símbolozinho aqui, olha. É uma pastinha azul com 3 papéis, parece dobrados, né? Verde, amarelo e vermelho. O que eu preciso fazer aqui agora? Tocar em instalar. Toco em instalar e aguardo alguns segundos, talvez um minutinho, até que esse aplicativo saia da internet, venha para dentro do meu celular e faça o processo de instalação. Se por acaso, quando você chegar aqui, ao invés de escrito instalar, tiver escrito abrir, significa que você até já tem esse aplicativo e não sabia. Tá joia? E aí pronto, olha. Uma vez que eu fiz o download e instalação, ele aparece aqui, olha, instalado, e agora o botão verde fica escrito abrir. Eu toco aqui para abrir. E aqui ele fala: se você permitir o acesso, o app Files poderá ajudar a encontrar rapidamente seus vídeos, fotos, documentos e muito mais. Eu vou tocar em continuar. Por quê? Porque ele vai olhar minhas fotos, meus arquivos, minhas coisas, meus documentos, para saber quanto isso está ocupando memória no meu celular. Então, sim, eu vou permitir, eu vou continuar. E aqui ele pergunta mais uma vez: permitir que o app Files, app é aplicativo, né? Files do Google acesse fotos, mídias e arquivos no seu dispositivo? Sim, eu preciso permitir, senão ele não vai conseguir funcionar corretamente. Toquei em permitir e pronto, olha. Ele já calculou aqui quanto que eu estou usando de cada coisa. Então, quando eu chego dentro desse aplicativo, ele me fala: olha, Vinícius, você tem 137 megas de download, 123 MB de vídeo, 400 de imagens, desculpa, né? 451 MB de vídeo, 8,8 MB de áudio, 108 MB de documentos. E aí, o que que é esse MB? Vamos voltar para a tela aqui. Só para você entender. Lembra que eu falei dos gigas? Entenda o seguinte: 1 GB é igual a 1024 MB. Então, 1024 MBs, que são esses itenzinhos aqui, olha. Ó, a cada 1024 desses daqui, eu tenho 1 GB. E aí, é importante você saber disso, por quê? Para você saber quanto que o seu celular suporta. Então, por exemplo, eu não tenho 1 GB de nada aqui, porque nada passou de 1000. O que seria maior aqui, mais pesado, seriam os vídeos. Mas ainda assim, tem 450 MB. Não chega a ter 1 GB, que seria 1024 MB. Porém, o acúmulo deles, o somatório deles, já começa a se aproximar de 1 GB. Ainda assim, nesse caso aqui, falta um pouquinho ainda. Mas, se no seu celular tiverem muitas coisas, saiba que já vai estar bem próximo de completar 1 GB. Mas isso aqui varia de celular para celular, vai depender do que você tem salvo nele. De maneira geral, o que normalmente mais ocupa espaço é isso aqui, olha. Vídeo e imagens, tá? Daqui do aplicativo que a gente consegue ver. E aí, o que você vai fazer agora? Vai rolar aqui para baixo e vai dar uma olhada na seguinte informação: armazenamento, espaço livre, 75 GB.
Opa, o Vinícius falou que um celular bom, ele tem, olha, ele tem 64 GB. Quando tem 128 é excelente. Então, se eu tenho 75 livre, nossa, significa que eu tenho muito espaço para usar. E é exatamente essa a ideia que eu preciso que você tenha aqui. 75 GB nesse caso aqui, esse celular foi limpo recentemente, mas tem bastante espaço. E aí, aqui você tem acesso a uma outra informação muito legal, que é saber qual o tamanho do armazenamento do seu celular. Quando você toca aqui onde está escrito liberar espaço, ele vem aqui e te fala o seguinte, olha, você está usando 50 GB, né, 49,98 de 128. Então, aqui você tem a certeza de quanto isso está ocupando espaço no seu celular. No meu caso aqui, nossa, tem muito espaço para eu usar ainda. Só que se o seu celular fosse de 32 GB, ele já teria passado, né? Ele não suportaria, ele teria travado em um certo momento. Se o seu celular for de 64 GB, saiba que 50 aqui, né? Tá bem próximo de 64. Então já começa a fazer sentido você limpar, liberar memória, liberar espaço no seu celular. E como que você faz isso? Você volta aqui, olha, no procurar. E aqui você vai olhar o que mais está ocupando espaço. No meu caso aqui, eu vejo que o que mais ocupa espaço são vídeos. Então, no seu caso, você vai fazer o quê? Você vai lá na sua galeria para excluir esses vídeos. Eu vou sair daqui, eu vou abrir a minha galeria e vou aproveitar para te mostrar como que exclui fotos e vídeos da galeria. Você vai abrir ela aqui, olha. No meu caso, é esse o símbolo. No seu caso, pode ser um pouquinho diferente, tá? Varia de celular para celular, mas entenda que a galeria é o lugar onde estão as suas fotos e vídeos. Quando eu toco para abrir, ele vem para essa tela, que é a tela onde tem todas as imagens e vídeos da sua galeria. Se por acaso no seu tiver aberto aqui em álbuns, olha, vai estar assim. Não tem problema, é só você procurar por imagens, que apesar do nome ser imagens, aqui ele vai te mostrar tanto as imagens quanto os vídeos que tem dentro do seu celular. E aí, como exemplo, eu vou excluir essas fotos que estão aqui, olha, tanto fotos quanto vídeos, olha. Isso é um vídeo, isso daqui é outro vídeo e o restante são fotos. Como que eu faço então para excluir? Eu vou tocar o dedo em cima da foto e vou segurar. Eu vou segurar e você vai observar que vai aparecer uma bolinha nela e aqui em cima vai aparecer o número 1, mostrando que eu selecionei uma foto. Olha, toquei, segurei, apareceu a bolinha, na verdade é do lado esquerdo que aparece a bolinha, e aqui em cima o número 1. O que isso significa? Que tem uma foto selecionada. Qual é a foto? A que está com a bolinha branca. As demais, olha, estão com a bolinha transparente. E aí eu vou selecionar elas agora. Então, olha, vou selecionando. Como que eu seleciono? Eu vou dando um toque rápido em cima de cada uma delas. Olha, um único toque. Assim, lembra que para selecionar a primeira, eu toquei o dedo e segurei. As demais não, eu preciso dar apenas um toque rápido, olha. Olha, vou marcando aqui. E aí pronto, deixa eu desmarcar essa daqui também. E aí pronto, selecionei 13 itens. Itens por quê? Porque tem imagem e vídeo, tá misturado. O que eu preciso fazer? Olha o símbolo da lixeira aqui. Símbolo da lixeira e embaixo escrito excluir. Eu vou tocar aqui agora. Toquei o dedo, mover itens para a lixeira, mover para a lixeira, tá vendo? O celular não faz nada sem te perguntar. Ele está te perguntando se você quer realmente mover para a lixeira e sim, eu quero mover. Então, tá movendo para a lixeira. Pronto, itens movidos para a lixeira. Resolvi o problema do meu armazenamento, liberei espaço, liberei memória no meu armazenamento? Ainda não. Ainda falta um ponto muito importante. Você precisa apagar, excluir essas fotos e vídeos da sua lixeira. Porque isso que eu acabei de fazer, eu peguei as fotos e mandei para a lixeira do meu celular. E como que você acessa a lixeira? Em alguns celulares, pode ser que a lixeira apareça já aqui embaixo. E aí você vai tocar o dedo nela. No meu modelo de celular, para acessar a lixeira, eu vou tocar nos 3 pontinhos. Lembra que nos 3 pontinhos eu tenho acesso a mais opções? Então, eu toco nos 3 pontinhos e olha aqui a lixeira. Vou tocar o dedo na lixeira. E aí sim, eu venho para dentro de onde estão
as fotos e vídeos que eu acabei de excluir. Tanto os que eu acabei de excluir, quanto os que eu já tinha excluído há um tempo atrás. E aí, olha só. Os itens da lixeira serão excluídos permanentemente depois de 30 dias. Então, se você apagou uma foto lá da sua galeria ou um vídeo, ele veio para a lixeira e você não vier aqui apagar, não se preocupe que depois de 30 dias ele vai apagar automaticamente. Ele vai excluir de forma permanente somente depois de 30 dias. Por quê? Vai que você excluiu alguma coisa sem querer, né? Que você, por mais que você tenha lido lá que era para excluir, você apertou o dedo no botão, mas depois você mudou de ideia. Você pode voltar aqui e pegar de volta. E aí, olha só. Como o objetivo aqui é liberar espaço, eu já vou excluir algumas fotos agora. E aí vamos supor que eu não quero excluir tudo, que eu quero excluir apenas algumas. Eu quero selecionar qual que eu vou excluir de forma permanente. O que você vai fazer? Você vai tocar o dedo em cima da foto ou vídeo que você quer excluir de forma permanente, que você quer selecionar e você vai segurar. Então você vai tocar o dedo e segurar. Como exemplo, eu vou tocar nessa imagem aqui e vou segurar, olha. Toquei, segurei, olha. Habilitou a bolinha branca e aqui em cima mostrando que eu selecionei um. E aí você pode selecionar quantos você quiser, dando agora um simples toque, olha. Selecionei um e mais um. Pronto, 4 itens selecionados. O que eu quero fazer agora? Eu quero excluir eles de forma permanente. Mais uma vez, olha, a palavra excluir junto com a lixeira. Toco o dedo ali embaixo. Excluir 4 itens, 4 itens serão excluídos de forma permanentemente. Então, mais uma vez, o seu celular te perguntando se você quer realmente tomar essa ação. Para quê? Para evitar que você faça alguma coisa sem querer. Então, se você lê, não corre o risco de você apagar de maneira errada, tá bom? Então, você vem aqui e toca para excluir. Pronto, 4 itens foram excluídos. E aí vamos supor que você já sabe que você quer excluir tudo que tem na sua lixeira. Você tem às vezes muita foto na lixeira e você não quer ficar selecionando uma por uma. Como que você faz para apagar tudo de uma vez? Você vai procurar pela palavra esvaziar, igual tá aqui, ou limpar lixeira, tá? Pode variar um pouquinho essa palavra. Mas no meu caso está esvaziar. Ao invés de selecionar as fotos, tocando o dedo em cada uma, eu vou direto na palavra esvaziar, que está aqui em cima. Toco o dedo e aí ele pergunta: esvaziar a lixeira? 34 itens serão excluídos permanentemente. Sim, quero esvaziar minha lixeira. Pronto, lixeira esvaziada. O que eu acabei de excluir? Somente as fotos que já estavam na lixeira. Se eu voltar na minha galeria aqui, olha... Ó, voltei na galeria, as minhas fotos e os vídeos que eu não excluí continuam aqui. E aí, olha, para quem já assistiu o primeiro vídeo, essa daqui, olha, que é a Dona Maria, a avó da minha esposa, que eu comentei com vocês. Ó, é essa daqui. Tá joia? Então fica só de curiosidade. E aí, tem uma outra coisa que libera muito espaço, muito armazenamento no seu celular também, que é excluir aplicativos que estão em desuso. Então, se tem no seu celular algum aplicativo que você não está usando, você deve excluir ele para liberar esse espaço, porque está ali à toa. É como aquela roupa que você tem em casa que você não usa. Você tem que fazer uma doação para liberar espaço no seu guarda-roupa. Aqui, você vai apagar o aplicativo para liberar espaço no seu celular, no seu armazenamento. Mas, Vinícius, eu tenho medo de excluir algum aplicativo e isso dar algum problema no meu celular. Mas olha só, não se preocupe quanto a isso. Você só vai conseguir excluir aplicativos que não são fundamentais para o seu celular funcionar. Então, se você vier aqui, por exemplo, olha, esse daqui é o aplicativo de configurações, esse daqui é o aplicativo de galeria. Você não consegue excluir esses aplicativos porque eles são primordiais para o funcionamento do seu celular. Então, não se preocupe. Se você conseguir excluir um aplicativo, é porque ele não era fundamental para o funcionamento do celular, tá joia? E como que você exclui aplicativos, então? Você vai escolher o aplicativo que você quer excluir. No meu caso, eu vou excluir esse daqui como exemplo, tá? E aí, você pode escolher o que você quiser e o que você não usa. Para eu selecionar esse aplicativo e falar que eu quero excluir ele, eu preciso tocar o dedo em cima dele e segurar por 1 ou 2 segundos. Da mesma maneira que eu toquei o dedo e segurei para selecionar a primeira foto.
Então, olha, eu toco o dedo e seguro. Quando eu seguro, ele dá uma tremidinha e ele aparece aqui, olha, a opção desinstalar. Se no seu celular aparecer o desinstalar aqui, você já pode tocar aqui e desinstalar ele aqui agora, tá? Só que em alguns celulares não aparece assim o desinstalar aqui, vai aparecer informações do app. E aí, quando eu toco em informações do app, ele vai abrir essa tela de informações do aplicativo, app é aplicativo, né? E aqui embaixo tem desinstalar. Então, se no seu caso não tiver o desinstalar da parte anterior, vai ter aqui dentro. Você vai tocar em desinstalar, o que ele vai perguntar? Privalha BR, quer desinstalar esse app? Por que ele pergunta? Para evitar que você exclua por engano. Se você ler e você realmente quiser excluir, você vai tocar em OK, que é o que eu vou fazer aqui agora. Desinstalando. E pronto. Ó, o aplicativo estava aqui. Agora veio para cá o aplicativo do Google Meet. Então, aplicativo excluído. Então, essas duas coisas que eu mostrei para vocês, excluir fotos e vídeos da galeria e excluir aplicativos que você não está utilizando, tem o poder de liberar muito espaço no seu armazenamento, muita memória do seu celular, beleza? E aí, a gente vai voltar aqui agora, que eu vou mostrar como que faz esse passo a passo na tela do iPhone. E aí, a grande vantagem do iPhone é que ele permite fazer esse passo a passo aqui sem precisar, sem ter a necessidade de instalar algum aplicativo, porque o próprio iPhone te fala quanto de armazenamento que está sendo usado em cada coisa, e aí por ali mesmo você já sabe o que você precisa excluir e o que não faz sentido excluir, beleza? Então vamos lá. E aí olha só, o passo a passo aqui agora vai ser no iPhone, mas mesmo seu celular sendo Android, continua comigo aqui porque essa aula ainda não acabou, beleza? Então olha só, uma vez no iPhone, o que você precisa fazer para liberar espaço dentro dele? Você vai precisar primeiro entender o que está ocupando mais espaço. Você vai aonde? Aqui, diferente do Android, onde eu precisei baixar um aplicativo, aqui você já tem um lugar próprio para ver isso. O próprio celular te passa essa informação. Então, olha só. Quando eu toco no aplicativo Ajustes, que são essas engrenagens aqui, ele abre aqui nessa tela. E uma vez aqui, eu vou rolar a tela para baixo até aparecer geral. Também uma engrenagem. Vou tocar o dedo aqui então, olha. E aí, quando chega aqui dentro, eu encontro aqui, olha, armazenamento do iPhone. Toco o dedo e ele vem para cá e me fala o que mais está ocupando armazenamento no meu iPhone. Tá vendo que aqui em cima ele já fala, olha, 46,7 GB, que são gigabytes, de 64 GB sendo usado. Ou seja, para arredondar, 45 GB de 64 já estão em uso. E aí, eu sei que eu já tenho que tomar uma ação aqui. E quais são por onde que eu devo começar? O próprio celular te fala. Em amarelo, eu tenho fotos, que está ocupando uma quantidade considerável. Depois de rosa, eu tenho aplicativos, que eu também preciso excluir. E aí depois, iOS e dados do sistema, olha, também ocupa um espaço considerável. Porém, aí eu não posso mexer. Por quê? Porque são coisas fundamentais do meu celular. E aí, já fica a dica aqui. Tanto para Android quanto para iPhone, se algum aplicativo for fundamental para o funcionamento, nem se você quiser, você vai conseguir excluir ele. Tá joia? Então não se preocupe, né? Não fique com medo de excluir algum aplicativo e depois danificar o seu celular. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Se o aplicativo for importante, for necessário para o funcionamento do seu celular, ele não vai poder ser excluído. Tá joia? E aí, beleza, Vinícius, entendi. Eu tenho que apagar fotos e vídeos também nesse caso. Como eu mostrei no Android, é isso que mais ocupa. No iPhone a gente faz o que então? Eu rolo a tela para baixo e aqui eu tenho os aplicativos que mais estão consumindo espaço. Olha, eu tenho isso daqui,
o aplicativo Fotos, né? Que tem muita foto lá dentro e por isso tá ocupando 15 gigas. Lá naquele celular Android não tinha nada ocupando gigas, só MB. Só que aqui não, aqui já está bem pior, já tem vários itens ocupando giga. O próprio WhatsApp está ocupando 1,21 gigas, porque muitas fotos e vídeos recebidos pelo WhatsApp. Spotify também, músicas, várias coisas aqui ocupando bastante. Como exemplo, eu vou excluir esse daqui, olha, que tem 480 MB e eu não quero usar ele. O que eu vou fazer? Eu vou tocar nesse aplicativo e chegando nessa tela, atenção, não é desinstalar. Para apagar tudo mesmo, você precisa vir aqui, olha, apagar o app, porque aí ele vai excluir o aplicativo e as informações que estavam ali dentro. Como o objetivo é liberar espaço, apagar app é melhor. Toco no apagar o app e depois eu venho aqui novamente, olha, apagar app. Vai carregar um pouquinho e pronto, aplicativo apagado. E aí eu vou excluindo os aplicativos que eu tenho aqui e que eu não utilizo. E aí falando do pesado, do que é grande e o que é pequeno, olha só, esse daqui seria o grande, que tem 15 GB, e rolando para baixo aqui, já tem aplicativos menores com MB, igual esse daqui. E quando eu rolo mais para baixo ainda, começam a aparecer aplicativos ainda menores. Olha, 1,8 MB, 1,7, calculadora 1,4 MB, então assim, bem pequenininho, não faz diferença. Então, uma maneira legal de mostrar na prática aqui essa questão do peso, do tamanho dos aplicativos. E aí, beleza, Vinícius? Será que eu já apaguei o suficiente? Aí vai depender de você. Os outros aplicativos que tem ali, eu preciso ter no meu celular. Então, isso daqui vai continuar desse jeito. Porém, eu tenho fotos e vídeos que eu posso apagar. Como que eu faço para apagar? Eu saio daqui e vou acessar agora o meu aplicativo de fotos, que do iPhone é esse daqui, olha. É uma florzinha. Eu toco o dedo nele e aqui dentro eu tenho várias fotos e vários vídeos. A Ana Júlia está numa fase que ela quer tirar foto e vídeo de tudo. Então aqui, olha, tem um monte de coisas aqui. E aí, como que eu faço para apagar? Aqui no iPhone, não é tocar o dedo e segurar. Aqui, primeiro eu tenho que marcar a opção de selecionar aqui. Então, eu toco em selecionar e aí depois eu posso começar a apagar. Vou marcar tudo que eu quero apagar aqui embaixo, olha, eu vou tocando o dedo assim, olha. E marco tudo que eu quero apagar. Terminei de marcar tudo que eu quero apagar. O que eu faço? Na verdade, deixa eu marcar mais um aqui, olha, que também são... mais 3, na verdade, olha. Marquei no total 16 itens, porque tem alguns vídeos aqui bem pesados. Eu venho aqui embaixo agora, olha, e toco nessa lixeira. E aí ele me pergunta, para garantir que eu não estou apagando nada sem querer. Você quer realmente apagar? Sim, apagar 16 itens. Apaguei. O que eu preciso fazer agora? Lembra que os vídeos vão para a lixeira? Eu preciso vir aqui, olha, em álbuns. E aqui eu vou rolar a tela para baixo. Vou rolando até aparecer a lixeira, que aqui tem o nome de apagados. Vou tocar aqui então. Tem 127 itens aqui dentro. Toco em apagados. Depois, se eu quiser, eu posso selecionar e marcar item por item, tocando o dedo, item por item que eu quero apagar. Aqui, eles também ficam por 30 dias antes de serem apagados automaticamente. E aí, se eu quiser apagar, eu venho aqui e toco apagar. Estes itens serão apagados. Esta ação não poderá ser desfeita. Tá vendo? Não dá para fazer por engano. Se você ler, você vai entender o que você está fazendo. Toco aqui em apagar 7 itens. E aí apaguei. Vamos supor que eu quero apagar tudo. O que eu faço? Eu venho aqui em cima de novo, toco selecionar. Depois eu boto aqui, olha, direto, apagar tudo aqui embaixo. Toquei em apagar tudo e ele me fala: você quer mesmo apagar? São 120 itens. Sim, quero apagar. Toquei em apagar, pronto. Itens apagados. Vou voltar lá no aplicativo. Vamos ver se isso aqui vai mudar um pouco. 46 GB, olha, mudou para 33 GB.
Então, eu acabei de apagar aqui junto com vocês 13 gigas do meu armazenamento. Agora, eu estou com o armazenamento sendo utilizado pela metade. Eu tenho tudo isso daqui ainda de espaço. Se por acaso, então, você quiser liberar armazenamento do seu celular, liberar espaço, é do jeito que eu mostrei aqui. Do jeito que eu mostrei para Android e agora do jeito que eu mostrei para iPhone. Se por acaso você vê em algum outro lugar que o espaço, que o armazenamento, que a memória do seu celular está cheia, não confie. Só confie dessas duas maneiras que eu mostrei. Se for Android, utilize o Google Files, porque aquele aplicativo vai te falar se o armazenamento está quase cheio ou não. Se for no iPhone, utilize esse aplicativo aqui, ó, essa configuração interna do iPhone para olhar se o seu armazenamento está cheio ou não. E por que eu estou falando isso? Às vezes a gente está navegando na internet, está acessando vídeos do YouTube, por exemplo, e aparecem anúncios como esse aqui de baixo. Então olha só, esse anúncio aqui está falando, olha, iPhone memória cheia. Só que isso é o anúncio de um aplicativo. Aí onde está escrito limpar aqui, na verdade é para você fazer o download de um novo aplicativo e usar ele no seu celular. E aí se você olhar, aqui embaixo está bem pequenininho escrito anúncio de amarelo. Ou seja, isso daqui é uma propaganda. Quer ver outro exemplo? Há muito lixo no dispositivo. Aí vem essa barrinha verde aqui e aí dá a impressão que ela está quase cheia. E aí você olha aqui, ó. Anúncio. Isso daqui não é verdade. Não significa que o seu celular está com lixo. Essa outra aqui, muito lixo no seu dispositivo. Toque aqui para limpar. Anúncio também não tem nada a ver. Não caia nessa. Tá joia? Então, se você quiser saber se seu celular está com a memória com armazenamento cheio, faça do jeitinho que eu mostrei aqui no vídeo. Beleza? Então vamos voltar. Ah, Vinícius, é muita informação para mim, não vou conseguir lembrar de tudo que eu preciso fazer. Faz o seguinte, assiste novamente essa parte do vídeo onde eu começo a ensinar sobre o armazenamento do celular. É nesse instante aqui, olha. Pega um caderno e uma caneta. Escreve onde precisa tocar o dedo. Se for preciso, pause o vídeo para dar tempo de escrever no seu caderno. Para pausar, é só tocar o dedo no meio do vídeo e então você verá um símbolo igual a esse aqui. Essa anotação vai te ajudar caso você se esqueça o passo a passo. Não se preocupe, é normal esquecer nas primeiras vezes que for colocar em prática, porque ainda não está acostumado a fazer. Mas depois, conforme for repetindo, fica muito mais fácil. Vai ser igual aquele caderno de receitas que depois de realizar várias vezes a mesma receita, você não precisa mais consultar ele para saber o que fazer. O nosso corpo é incrível, ele vai criando uma memória das coisas conforme vamos praticando. Já reparou que quando estamos lavando a cabeça no chuveiro, por exemplo, mesmo com os olhos fechados, a gente consegue facilmente alcançar a saboneteira? Quando temos escadas dentro de casa, a nossa perna já sabe qual a altura do degrau. Já quando vamos subir uma escada ou descer que não estamos acostumados, aí já é bem diferente essa experiência de subir e descer, não é mesmo? E mesmo eu tendo mostrado o depoimento de alguns dos meus alunos da comunidade, talvez pode ser que você pense que eles só conseguiram aprender porque já tinham alguma familiaridade com o celular, com esses recursos tecnológicos, porque tem gente que pensa até que é preciso ter um certo nível de estudos para conseguir aprender isso. Mas não é verdade. Não é preciso ter concluído os estudos, ter feito uma faculdade, ter trabalhado com o computador ou outro tipo de tecnologia, ou já estar acostumado a usar o celular. Na verdade, eu acredito que quanto menos a pessoa sabe, mais ela aprende. Parece meio contraditório, né? Mas eu vou te explicar por que eu acredito nisso. Tem muita gente que acha que sabe fazer as coisas no celular. Então, quando vê algum conteúdo sobre um recurso que já usa, pensa o seguinte: eu já sei fazer isso, não preciso dessa aula. Vou dar um exemplo com o Facebook. A maioria das pessoas tem conta no Facebook. Quando eu fiz a aula ensinando a usá-lo, teve gente que me respondeu: obrigado, Vinícius, mas Facebook eu já sei usar. Mas será que ela sabia fazer stories?
Será que sabia trocar a foto do perfil ou da capa? Será que sabia alterar alguma informação errada que estava no perfil dela? E explorar a aba de vídeos? Bom, por achar que sabia tudo, essa pessoa deixou de assistir as 4 aulas que eu fiz ensinando só sobre o Facebook. Sim, o Facebook tem tantas funcionalidades que eu precisei de 4 aulas para ensinar a usar apenas as principais. Por isso, eu acredito que quanto menos a pessoa sabe, mais ela está disposta a aprender e por isso aprende mais. Praticamente, eu só utilizava o celular para ligar e receber ligação. Basicamente, eu não fazia nada, Vinícius. Pra você ter uma ideia, o máximo que eu fazia era tirar foto. Aí eu comecei gradativamente, com muita dificuldade, a mexer no WhatsApp, que aí todo mundo começou todos os recados, toda a comunicação com o cliente era pelo WhatsApp. Também era o básico só, não tinha experiência de nada, não tinha convivência com nada. Então, basicamente, antes de entrar na comunidade, eu tinha um celular praticamente para fazer ligação. Era só isso. Hoje eu uso quase tudo. Por exemplo, eu faço pagamento, o WhatsApp, o Face, o Instagram, agenda, uso o Yahoo, o Outlook, Telegram, o Google Map, lembrete, essas coisas, né? Tenho, por exemplo, no meu celular, título de leitor, GPS digital, CNH, o CRT do documento do carro, carteira digital, do GovBR. Assim, eu fazia pouquíssima coisa do celular, fazia WhatsApp normal, tirava uma foto, ficava feia, eu apagava, coisas de rotina. Aí você entrou na minha vida em outubro do ano passado. E assim, Vinícius, se falar o que mudou na minha vida, eu diria que foi uma mudança radical, muito radical, em relação a muita coisa. A independência, minha independência, o meu medo que eu tinha de pegar no celular, de fazer alguma tolice, acabou. Essas pessoas que eu mostrei no vídeo são meus alunos, são pessoas comuns como eu, como você, que têm suas obrigações, suas preocupações, seus problemas, suas limitações, mas que resolveram eliminar uma delas: a dependência dos familiares, dos amigos, dos vizinhos para usarem o próprio celular. A comunidade Independência Digital tem proporcionado essas conquistas aos meus alunos. No próximo vídeo, na quinta-feira, eu vou dar mais detalhes sobre ela, como funciona, o que é, quanto custa, como faz para se inscrever. Mas não agora, porque não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é te fazer entender que para saber usar o celular, a idade não é um impedimento. E que não basta apenas ter interesse em aprender, porque o interesse sozinho não é suficiente. É preciso entender, praticar e ter suporte. Fazendo uma revisão rápida do que foi abordado nesse vídeo, eu falei o que é preciso para aprender. Expliquei a importância de entender o que está fazendo. Expliquei a importância da repetição e do suporte. Usei vários exemplos que confirmam o quanto esses 3 são importantes no processo de aprendizagem. Além, é claro, de ensinar a resolver o problema de celular cheio, armazenamento cheio. Se for preciso, assista esse vídeo novamente, principalmente a parte onde eu ensino a resolver o problema de pouco espaço no celular. Lembrando que ele começa nesse minuto aqui. E para você voltar até esse minuto aqui, o que você vai fazer? Você vai tocar o dedo no meio do vídeo e você vai reparar que embaixo vai aparecer uma barrinha. Dentro dessa barrinha, né, ao longo dessa barrinha, vai ter uma bolinha vermelha. Você vai tocar o dedo nessa bolinha vermelha e vai arrastar ela para o início do vídeo, para a parte esquerda do seu celular. Então você vai pegar, tocar na barrinha e arrastar da direita para a esquerda, na parte inferior. E assim você vai conseguir chegar no minuto que você deseja, navegando assim na parte inferior, tocando o dedo nessa bolinha. O terceiro e último vídeo da semana vai ser liberado na quinta-feira. E nele eu vou te mostrar o caminho mais rápido para conseguir a sua inclusão no mundo digital.
Aprender a usar o seu celular sem medo e sem depender dos outros. E nesse vídeo eu também vou te ensinar a fazer uma coisa no seu celular que vai deixar suas fotos e vídeos mais seguras e sem ocupar espaço no seu celular. Isso mesmo que você ouviu. Você vai conseguir salvar as fotos e os vídeos do seu celular num lugar mais seguro, mas sem encher o armazenamento dele. Esse recurso é muito útil porque mesmo mudando de celular, ou se você perder o seu celular, você vai conseguir ter acesso a essas fotos e vídeos. Mas enquanto não chega a quinta-feira, você pode interagir lá no grupo do Facebook, comentar o que está achando dessa semana, o que você achou desse vídeo aqui. Eu faço o possível para ler todos os comentários. Inclusive, eu quero agradecer o carinho que eu tenho recebido de muitos participantes. Se você quer ter acesso a mais conteúdos meus, embaixo desse vídeo eu vou deixar o botão das minhas redes sociais. É só tocar o dedo na rede social de sua preferência e você será direcionado automaticamente para lá e conseguirá ver vários conteúdos onde eu ensino a usar o celular. Tem o botão do YouTube, do Instagram e o grupo da Semana da Inclusão Digital no Facebook. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na quinta-feira, no último vídeo da Semana da Inclusão Digital. Fique bem, fiquem com Deus e até lá! Meu nome é Marlene, sou natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Tenho mais de 50 anos e percebi a necessidade que nós temos de usar cada vez mais a tecnologia. E nós temos um recurso muito importante a nosso favor que está acessível a nós, é o nosso celular, que pode se tornar cada vez mais útil e funcional. Entrei para a comunidade digital, conheci o Vinícius e estou aprendendo muitas coisas. A baixar e utilizar aplicativos tais como Telegram, Instagram, fazer pagamentos online, compras online, utilizar o Pix, utilizar o PicPay, entre tantas outras coisas que eu não sabia e tinha medo. Tinha medo de estragar o celular, de não fazer coisas certas, até mesmo das permissões que os aplicativos nos pedem, como acessar câmera, acessar localizações. Aí nessas horas eu ficava com medo e acabava desistindo. E através das aulas que eu tenho assistido, estou vendo o quanto é importante. Afinal, ganhamos tempo, ganhamos confiança. Então, assim, venha fazer parte também dessa comunidade. É muito importante. Nós nos tornamos independentes digitais, não vamos precisar da ajuda de ninguém. O Vinícius tem nos dado suporte, a sua esposa também tem nos ajudado bastante, os nossos colegas, nós temos nos tornado uma família. E é muito bom não depender de ninguém, aprender a usar as coisas a nosso favor, ser capazes de fazer compras, de pedir através do iFood e tantas outras coisas. Às vezes o banco nos manda pedindo um documento, não precisa nos deslocar até lá, podemos simplesmente escanear e enviar os documentos. Então, vale a pena fazer parte dessa comunidade digital e vale a pena aprender todos os dias. A idade não limita ninguém. Eu sou a Adeilda, meu nome é Adeilda, eu sou de São Paulo, sou idosa de 70 anos. Antes eu ficava sempre procurando alguém, sobrinhos, porque ninguém tem tempo pra gente, né? Então eu ficava muito nervosa, eu cheguei a ficar muito ruim mesmo, porque eu fiquei assustada com esse negócio de pagar só no celular, não poder sair de casa. Então eu fiquei muito nervosa mesmo. Aí, e aos pouquinhos eu fui dependendo dos outros, né? Eu pedia para meus sobrinhos, nem sempre ninguém está disponível para aprender. Faz, pronto, já fiz, tudo bem. Mas não ensinava como é que fazia, entendeu? Tem que fazer, olha, o dedo, toca o dedo aqui, igual você faz, mas eles ninguém tem paciência, eles pega, faz e pronto. Tem alguma coisa, deixa que eu pago, pagava e pronto, tudo bem, entendeu? Então, isso daí
ficava na mesma, entendeu? Tem que ter paciência para ensinar. Uma coisa que não deve fazer. Não, já te ensinei. Pronto. Se falar isso para o idoso, trava. Eu já te ensinei isso. Não pode falar isso. Isso tem que ter paciência com o idoso. Ficava muito nervosa. Porque não é sempre que eu tinha eles assim disponível para mim. Eu não tenho filhos. Entendeu? Não tenho neto perto de mim. Então eu ficava, né? Ficava pensando, como é que eu vou fazer isso? Às vezes eu enfrentava uma fila lá no banco e falava com o meu gerente, com a gerente. Às vezes, olha, enfrentar fila, não dava para sair, entendeu? Tinha que, né? Às vezes, no início foi muito. Eu cheguei e fiquei muito nervosa. Aí surgiu a aula do professor Vinícius, aí isso me ajudou bastante, estou muito tranquila agora. Já fiz muita coisa, não é nada difícil. A gente pensa no início, a gente assusta mesmo, porque uma pessoa de 70 anos ver isso daí não é fácil. Mas não é difícil nada. Não preciso mais ir no banco para nada, eu pago todas as minhas continhas, porque tudo isso vem no meu e-mail, eu pego todo o código de barra e vou e pago. Nossa, muito bom, muito bom. Nossa, estou muito assim, me deu uma tranquilidade que você não faz ideia. Muito bom. A pessoa que fizer isso vai ficar muito feliz, igual eu tenho. Eu sou feliz agora, não dependendo de ninguém.